E agora? Agora foi. Então tá. Boa noite, professor. Hoje nós vamos apresentar a Base Nacional Comum Curricular, trabalho de Luana Padovini e Thaís Letícia, da Uni Andrade, primeiro período de Letras. A gente vai falar sobre o ensino fundamental. A BNCC ela apresenta o mínimo que precisa ter na escola para a educação do aluno. Ela é dividida em 3 etapas, que é o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental ele está organizado em 5 áreas do conhecimento. Cada área estabelece uma competência específica da área. E para o desenvolvimento dessa competência específica, ela apresenta um conjunto de habilidades. E para identificar esse componente, existe um código para identificar, né? Aí esse código que está aparecendo aqui no slide é um exemplo, que ali tá ensino fundamental, primeiro ano, né? Ciências e segunda habilidade do primeiro ano. A gente vai falar sobre o nono ano, que é dos 6 aos 14 anos, os anos finais. Os componentes curriculares, eles são as disciplinas. E elas estão organizadas em 4 áreas e são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A gente vai falar especificamente sobre linguagens. Dentro de linguagens, a gente tem 4 áreas, que é a língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. A língua portuguesa, a proposta da BNCC, é o foco no texto, os seus contextos e as suas habilidades. Entre elas estão a leitura, a escrita, a escuta e a oralidade. Também é importante o conhecimento sobre gêneros e todos os tipos, seja resenha, conto, fábula, reportagem jornalística, charge, tirinha, poema, letra de música, artigo de opinião, entre outros. E também o ensino da norma padrão, que é o ensino da gramática tradicional. Na língua portuguesa, o uso da internet é importante, mas também é fundamental que a escola ensine os estudantes a peneirar as informações, saber o que é certo para ele e saber como eles podem usar isso e fazer e se perguntar o que é ético, o que significa politicamente e o que é diferente do ponto de vista estético. Outro aspecto é o espaço de uso criativo da linguagem. Estimular a diversidade cultural é importante contemplar o marginal e o culto. Outro aspecto importante é estimular o conhecimento da diversidade, seja cultural, das realidades diversas ou linguística. Dentro do ensino fundamental, a gente vai estar abordando aqui os anos finais, mais especificamente o nono ano. Nessa etapa, já no final do ensino fundamental, os alunos vão estar se aprofundando em assuntos que já haviam sido abordados anteriormente. E entre esse novo abordamento, eles estarão ressignificando e praticando uma nova visão sobre esse assunto. Nesse momento, os alunos estarão conhecendo mais sobre o sistema linguístico que organiza o português brasileiro e respeitando sempre as normas da língua. Dentre os inúmeros meios de abordagem da linguagem, destaca-se a relevância do campo de exercício da empatia e diálogo, onde os alunos precisarão se colocar em lugar do outro e conversar entre si para melhor compreensão de tal acontecimento. Independe de ser algo real ou fictício, mas os alunos precisam ter autonomia para saber argumentar sobre. E existe a meta de ensinar e desenvolver nos alunos a capacidade de relacionar os textos com sentidos decorrentes de intertextualidade e reconhecimento de personagens diferentes e suas características. Muitas vezes, entre os textos, essas características se diferem por meio de vozes de cada personagem.
e a relação entre textos e vozes expressa o compartilhamento entre escuta e produção de textos de diferentes gêneros e mídias, que faz ligação em situações em que se ouve, lê ou assiste algo. O estudo dos conhecimentos sobre a língua ocorre sempre a favor da prática de linguagem que está sendo usada nos conformes da leitura, escrita e oralidade. Nessa direção, dos anos finais do ensino fundamental, a escola pode ajudar a mapear um projeto de vida para os estudantes, estabelecendo não só desejos e metas que esses alunos para o futuro, mas também os preparando para conhecer mais sobre toda a base que já conhecem do ensino fundamental para estudar novamente no ensino médio. E isso representa uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Pode passar. Aí as referências. E a gente concorda, né, com o que está dentro da BNCC, porque ela traz algo que é contemporâneo, é atual, e ela coloca pontos importantes como a diversidade, tratar isso dentro das salas de aula, e também traz a cultura digital, que também é muito importante para a evolução e que traz vários benefícios, sabendo como usá-la, traz vários benefícios. E também é importante porque ela fala sobre o senso crítico para analisar as questões. Isso é essencial dentro da escola. Muito obrigada pela atenção. Corta. Faz o quê? Ai, cadê? Aí. Eu acho que os últimos do minuto 23 para cá dá para cortar.